Oiê, tudo bem? Espero muito que sim. E hoje a arte vai ser dar uma nova cara para estes corações dourados aqui e essas estrelas. Vou começar pelos corações. Vou puxar eles um pouco pro farmhouse. Vamos ver o que a gente consegue. Então, vamos dar continuidade. Eu dei uma adiantada aqui no passo a passo. Eu quero fazer um coração de cada tipo, de ágata, galvanizado, um preto também puxado mais para o preto, meio grafite, e um enferrujado. Então, eu vou começar pelo de ágata. Então, aqui eu dei fundo branco. No meu caso, eu usei tinta spray em todos, mas eu vou repintar por sobre isto, por sobre esta camada de tinta, dei só um spray. O spray me ajudou a pintar aqui dentro, né, a tirar aquele dourado que tava, mas eu vou repintar por fora e fazer os efeitos, tá? Então, vamos lá para o passo a passo da ágata. Vou usar tinta branca para repintar aqui, intercalando secagem. Vou usar tinta branca, vou usar tinta preta, vou usar um pouco do ferrugem. Não vou usar verde neste caso, não quero nada esverdeado, mas vamos puxar um pouco para a técnica convencional de ágata, ok? Se por acaso eu perceber que faz falta um pouquinho do verde gris, eu ponho para vocês verem também como fica. Aplicando o branco, já vai dando uma outra cara. Eu coloquei um araminho aqui, ela tem uma argolinha, facilita para segurar. E olha a diferença já que dá, passando uma segunda demão em cima daquele primeiro branco em spray que eu coloquei. Já vai dando uma outra carinha. Eu tô usando essa tinta da Gleart. Tenho achado um bom resultado. Ela é cintilante. Ela é cintilante. Então, ela tem um leve brilhinho, parece glitter. E, gente, isso aqui não é publicidade não, tá? Agora, vamos intercalar a secagem e ver se precisa ainda de mais alguma demão. Então, aqui eu já apliquei as duas demãos de tinta branca e vim aplicando nos detalhes o preto, né? Como se fosse o lascado da técnica de ágata. Inclusive, eu vou deixar o card do passo a passo, que já tem vídeo no canal sobre a técnica. E aqui, eu vou usar também o cor de ferrugem, como eu comentei. Então, coloquei detalhezinhos em cor de ferrugem. E também entrei, como aqui, ó, um pouquinho de rústico, pouquinha coisa, para dar um up no ferrugem, ok? Então, a técnica é essa. Aí, vocês devem estar perguntando por que eu já vim com a técnica pronta. Eu tinha aprontado o vídeo, tava todo pronto das 4 técnicas, só que o meu celular não gravou. E como eu não tenho mais coração dourado para replicar, eu vou explicar para vocês como eu fiz todas as técnicas. Bom, vamos lá. Esse aqui eu vou deixar o card, tem passo a passo no canal sobre a técnica de ágata, ok? Eu gosto demais dessa técnica e achei que esse coração ficou lindíssimo. Uma repaginada numa peça que eu usei o ano passado e esse ano eu quis dar uma mudada nela. A técnica do ferrugem, eu apliquei primeiro o spray de cobre. Quem não tem pode misturar purpurina cobre com goma laca incolor ou goma laca asa de barata, também dá certo. Aplica em toda a peça primeiro. Aplica nela inteirinha e
por dentro também, né? Depois, nessa técnica, nós vamos usar rústico, vamos usar marrom café, vamos usar também um pouquinho, mas bem pouquinho de ferrugem, muito pouco. E esse ferrugem eu não vou passar como eu passei aqui, aplicando ele, deixando ele mais vivo. Nesse aqui eu vou, usando o pincel sujo, né? Eu pego o pincel, molho na tinta, começo pelo marrom café. E ao invés de eu pintar, como eu pintei o branco ali, eu vou dar batidinhas nele, aqui, com pincel sujo mesmo, um pincel só, no rústico, detalhezinhos, no ferrugem e venho colocando detalhes, porque aí conforme o teu pincel tá sujo e você mergulha numa tinta mais clara, ele dá um terceiro tom, tá certo? E aí ficou este enferrujado, como se fosse um aço cortem. Nesse caso ainda eu deixei alguns pontos de brilho, tá? Que eu gostei, achei que ficou bem interessante. E é uma outra cara, gente. Vocês façam, dá pra fazer com qualquer peça rendada, assim, fica muito lindo. É uma outra proposta. Aí, nós vamos ver o galvanizado. Neste coração, eu apliquei o primer. O meu primer é um primer spray cinza, um pouco mais claro que o grafite, um cinza médio. E eu usei também na técnica de batidinhas a minha pasta metálica na cor prata. Mas, o que eu fiz? Eu preparei, coloquei o prata lá, vim com a esponja e fui dando batidas assim, em toda a peça, sobre o primer. Não passei uma outra cor. Bati aqui e ali, deixei umas falhas, mostrando cinza. Depois, eu achei que ficou prata demais, né? Ficou um pouco longe de ser o galvanizado, então o que eu fiz? Eu vim com a tinta preta, essa preta, mergulhei o pincel na tinta, molhei o pincel, tirei o excesso no papel, tiro o excesso no papel, e aí eu venho dando, da mesma forma que eu fiz aqui, eu venho dando batidinhas assim, sujando a peça num ponto ou outro, certo? Num ponto ou outro, venho sujando a peça, dando uma escurecida, mas como eu falei, em alguns pontos. E aí, fica o galvanizado. O que eu posso fazer aqui, depois da tinta seca, é pegar um paninho, como eu tô usando a pasta metálica, dá um certo lustrinho aqui, muito sutil, tá? Ó, como em Sampa tá frio hoje, acaba saindo a tinta, tá? Então, muito sutil, então dá um aspecto de galvanizado nesta. E a última, e não menos importante, foi o que eu apliquei, o preto. Eu apliquei também o fundo com tinta spray. E, vejam bem, essa técnica, ela é muito estranha e ao mesmo tempo extremamente divertida, porque eu vou usar sobre o preto spray que eu passei, que poderia muito bem ter sido só a PVA ou a acrílica pintado por sobre o dourado da cor original do coração. O que eu fiz? Pintei, passei uma outra demão de preto por cima, dei uma secadinha com secador muito rápido, então a tinta tava úmida. E aí, para dar este sentido aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, aqui assim, ó, que tá esbranquiçado, eu usei talco Johnson. Coloquei num potinho, pode ser num prato, que vocês tiverem aí, um pincel macio, desses tipo de pincel de maquiagem. A tinta ainda estava um pouquinho úmida, eu molho lá
molho não, né? Eu bato o pincel no talco e venho depositando aqui. Ok? Em alguns detalhes. Depois que saiu, eu dou uma limpadinha assim no pincel e venho só tirando o excesso. A tinta precisa estar um pouquinho úmida para poder grudar. Ai, Solange, não tenho talco. Gesso também dá certo e fica ótimo, a mesma aparência, porque o gesso é fininho, bem fininho. Talvez, dependendo da marca do gesso, no lugar de ficar bem branquinho assim, ele vai ficar um pouquinho mais escuro, mas não difere em nada. Essa técnica aqui, eu também posso pegar, depois que eu bati o talco e tudo mais, o verdigris, venho molho lá e ponho detalhes, poucos detalhes, só em verdigris. Então, fica muito lindo. Então, eu vou bater o verdigris, eu vou colocar o verdigris em poucos lugares sobre a batidinha do talco que eu dei. Então, essa vai ficar uma peça, depois de acabada, ela não fica preta, ela vai ficar um cinza grafite com detalhes de oxidação, mas um outro tipo de pátina de oxidação. Também muito lindo. Todas essas, ela parece um ferro. Então, todas as 4 técnicas que eu tô ensinando aqui, elas têm aspecto de ferro. E você, quem não conhece, não sabe que isso aqui é plástico, vai dizer que é ferro. Tá? Fica muito parecido, fica muito, 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 muito parecido. E é lindo, é lindo. Daqui dá pra fazer o quê? Dá pra colocar cordões de juta e fazer uma penca de corações deste estilo, com um laço bem bonito, xadrez, e fazer um enfeite de porta. Eu falei que eu ia fazer as estrelas, eu acabei fazendo uma estrela só, que pode compor também neste enfeite, deixando todos eles junto, como fosse uma penca de corações, a gente pode mesclar também as estrelas. Neste caso, eu bati tinta branca, spray, depois eu coloquei tinta PVA cintilante, mas como eu falei, serve acrílico, serve PVA, fosca, vai do gosto de vocês, do que vocês tiverem em casa. E aqui eu não fiz absolutamente nada, eu só pintei de branco em cima da tinta e imitei os lascados da Ágata. Gente, dá outro aspecto, é muito lindo. Façam que vocês vão fazer uma diferença total na árvore de Natal de vocês, nos enfeites de Natal. E, na verdade, não é só para Natal. Isso aqui dá para usar o ano inteiro. São técnicas de farmhouse. Quem curte bastante essa técnica de primitive, de farmhouse, são técnicas americanas. Então, olha, use e abuse dessas técnicas nessas peças que são rendadas. E dá para fazer N outras coisas, como eu estava falando, isso aqui vira uma penca de corações, isso aqui vira enfeites gigantes, aquelas estrelas que vão no topo da árvore de Natal, e para outras alternativas. O que dá para fazer também, nessa técnica, existem uns suportes de planta que são todos trabalhados assim, são plásticos. Eu tenho um, mas não sei no ateliê aqui onde eu pus. Eles são todos bem trabalhados assim, que pintado em alguma dessas técnicas, ninguém fala que é plástico. Então, gente, é isso. O vídeo de hoje meio conturbado, meio bagunçado, bem a cara do canal mesmo. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado da técnica, eu espero que vocês façam. Deixem seu like, deixem as perguntas, tô à disposição ou aqui ou no Instagram, aqui nos comentários ou no Instagram, tô à disposição para tirar qualquer dúvida. Deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem para que o canal cresça. Crescendo, a gente tem
mais visibilidade e mais vídeos virão, tá bom? Gente, muito obrigada. Um beijo bem grande para vocês. Tchauzinho!